Olá, muito bem-vindo e bem-vinda para mais esta celebração de mais este domingo. Com alegria chegamos até você através dos meios de comunicação, levando a palavra de Deus, a oração, o louvor ao nosso Deus. Quero cumprimentar você com as palavras de Provérbios, no capítulo 3, o versículos 5 e 6. Ali está escrito: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que você fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Com estas palavras, damos as boas-vindas para essa celebração a todas as pessoas de tantos e diversos lugares que têm nos acompanhado. As boas-vindas em especial para os nossos membros aqui da comunidade de Balneário Camboriú. Com alegria podemos chegar até você, lembrando que também neste domingo, como em todos os domingos, agora neste período, já estamos celebrando presencialmente. Mas para quem não pode vir, para quem ainda está tendo seus cuidados em casa em razão da quarentena, nós chegamos através desta celebração online com você. E nós queremos agradecer de maneira muito especial hoje às pessoas que comentam, que dão retorno para nós em relação à gravação que nós estamos fazendo aqui e as mensagens transmitidas de maneira online. É muito bom ter o retorno de vocês, a gente fica muito contente que nós estamos chegando a tantos lugares. E as pessoas têm dito com muita ênfase, têm elogiado a gravação, a qualidade das imagens, do som, têm elogiado a beleza da igreja, a organização aqui do altar na igreja. Então hoje eu queria citar também as pessoas que estão aí, atrás das câmeras e que se empenham para que esse culto também aconteça. Então agradeço de coração a equipe técnica que está aqui, o Andrei, a sua filha Érica, que sempre gravam, editam, deixam tudo prontinho para chegar até você, e também ao nosso zelador aqui, o Adriano, que sempre deixa a igreja muito bonita, toda arrumada para que nós possamos fazer essa gravação. Nosso muito obrigado a essa grande equipe que desde o início está aqui com a gente. Viramos quase uma família já, né? Para a gente poder celebrar aqui e levar até você esta mensagem. Que Deus esteja com você. Nós também queremos agradecer ao coro Vozes do Mar, ao pequeno grupo que tem participado aqui neste período, representando o coro, e nós vamos ouvir mais uma canção, então, a canção Esperança.
Queremos nos reunir em torno da palavra de Deus, chegar até você e celebrar em nome e na presença do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Na certeza do amor do Deus Criador, que está conosco a cada novo dia, convido você para fechar os olhos, falemos com Deus em oração. Senhor nosso Deus, Pai de bondade e misericórdia, bom é poder ouvir a Tua palavra, celebrar culto a Ti, render louvores a Ti na certeza de que Tu ouves e atendes às nossas orações. Graças Te rendemos por cada novo dia. Envia-nos o Teu Espírito Santo, para que possamos ouvir, entender e praticar os Teus ensinamentos conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que contigo e com o Espírito Santo, um só e verdadeiro Deus, vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Convido para meditarmos neste culto a partir das palavras do Evangelho de Mateus, no capítulo 21, os versículos 33 a 46, onde está escrito: Jesus disse: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez, e os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: esse é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros, e estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou: vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem?
a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso, queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Até aqui esta palavra de nosso Senhor Jesus, mais uma vez uma parábola, uma história que Jesus conta. Aliás, Jesus traz histórias, traz parábolas, justamente para que o povo entenda de maneira simples o que significa seguir os ensinamentos de Deus e o que significa fazer parte do reino de Deus prometido a nós através da salvação em Cristo Jesus. A parábola então conta essa história dos trabalhadores, dos lavradores que receberam a vinha ali, a plantação de uvas para trabalhar, mas quando o patrão mandou alguém lá para receber a parte dele, eles mataram aqueles empregados e por fim o patrão mandou outros empregados, fizeram isso de novo, por fim mandou o filho e mataram o filho. É uma parábola que se remete ao que Jesus quer dizer com o que vai acontecer, aconteceu com Jesus. É uma parábola que conta como a humanidade, as pessoas, rejeitaram aquilo que Deus enviou, o seu próprio Filho, e usufruíram daquilo que Deus os deu, a saber, o lugar onde vivemos, o mundo, o planeta, a natureza da qual nós vivemos e sobrevivemos. Estamos em tempos em que nós sempre de novo precisamos avaliar o quão nós valorizamos as dádivas de Deus nas nossas vidas. No culto passado, aqui na comunidade, nós celebramos em ação de graças. Lembramos que nós devemos agradecer a Deus por tudo que nós temos nessa vida e reconhecer que tudo o que temos, tudo o que somos, vem de Deus. O Evangelho, para este culto, mais uma vez bate nesse ponto onde nós somos lembrados, nessa comparação que Jesus faz, que Deus é aquele quem nos deu tudo o que nós temos. Tudo pertence a Deus. E Deus quer apenas que nós façamos a nossa parte. No entanto, Jesus toca num ponto muito crítico e que toma conta da nossa sociedade, não é de hoje, já é dos tempos de Jesus. Faz parte da natureza humana, infelizmente, a tentação de querer se apropriar daquilo que não é nosso. A ganância que corrompe. A história que Jesus conta fala justamente da ganância daqueles lavradores que receberam a terra pronta, a plantação pronta, para dela usufruir e devolver a parte ao patrão. A humanidade, nós, cada pessoa, tem dentro de si a ganância. E quando nós nos deixamos dominar por essa ganância, nós esquecemos até mesmo do nosso Deus. Nos afastamos de Deus. Quando a ganância toma conta da nossa vida, nós preferimos outros caminhos, preferimos nos dar bem de maneira fácil, às custas do sofrimento dos outros, muitas vezes. E com isso deixamos Deus de lado. Claro, deixamos Deus de lado porque Deus nos acusa, aponta o nosso erro. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós nos reunimos em culto para celebrar, nós sempre de novo ouvimos o que é a vontade de Deus. E se nós estamos fazendo algo errado, se a ganância está nos levando para caminhos que vão contra a vontade de Deus, a palavra de Deus bate contra nós. Ela nos acusa, ela aponta o nosso erro. E então nós nos afastamos, porque nós não queremos ouvir que nós estamos errados. Aliás, as pessoas são assim, né? Nunca querem ouvir que elas estão erradas, mesmo quando estão. Veja,
Jesus então faz essa comparação, lembrando o que significará quando nós vivemos da ganância e quando nós nos afastamos de Deus por causa da ganância que nos corrompe. E não falo aqui apenas da corrupção que envolve o meio político quando a gente ouve nos noticiários. Falo da corrupção do ser humano como um todo. A ganância que quer sempre se dar bem em cima das outras situações nos corrompe de várias formas. Nos corrompe, inclusive, no sentido da nossa fé. Muitas vezes nós temos uma fé que quer ter razão até sobre os ensinamentos de Deus. Isso faz parte da ganância do ser humano. O Evangelho nos traz um alerta. O alerta de que o dono da plantação, Deus no caso, vai dar essa plantação a outros. Nos versículos 43 e seguintes, Jesus diz: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado às pessoas que produzem os frutos do reino. Então Jesus alerta de que se nós não queremos seguir os ensinamentos de Deus e tomar conta deste mundo que Deus nos dá com honestidade, com obediência à palavra de Deus, então Deus nos tira o seu reino e abre as portas àqueles que estão de fato e de coração dispostos a viver uma vida correta, decente e dedicada aos ensinamentos de Deus, vivendo em humildade, em responsabilidade e em compromisso para com a sociedade. O texto do Evangelho nos traz o alerta de que nós precisamos estar atentos à criação de Deus e saber que dela precisamos das pessoas, precisamos uns dos outros e precisamos reconhecer que tudo isso não é nosso, é dom de Deus. Deus nos coloca para sermos administradores deste mundo e construirmos o seu reino aqui entre nós. Por isso, aonde existe gesto de justiça, gesto de paz, de honestidade, de humildade, de obediência à palavra de Deus, ali tem sinais do reino de Deus. O desafio que Jesus deixa conosco é justamente para que nós também olhemos para nós mesmos, atentemos para não cair no erro e não nos deixar levar pela ganância do mundo e que nós nos tornemos sinais do reino de Deus onde nós estamos. Quando nós vivemos em comunidade, quando nós somos capazes de ser a mão estendida de Deus às pessoas, quando em comunidade nós compartilhamos alegrias e tristezas, quando nós nos abraçamos no cuidado uns com os outros, quando nós cuidamos da nossa vida de fé e por consequência de nossos irmãos e irmãs na fé, então nós experimentamos o reino de Deus entre nós. Não deixe a ganância te corromper e te afastar de Deus. Não deixe os maus pensamentos te afastarem de Deus. Busque sempre de novo a paz, a comunhão, a obediência aos ensinamentos de Deus. Tenha Jesus como espelho de sua vida. Uma perguntinha simples que a gente sempre tem que se fazer: o que Jesus diria? O que Jesus faria em tal situação que nós vivemos? Deixe Jesus falar ao seu coração e viva de forma correta e obediente a Deus. E certamente você será um sinal do reino de Deus neste mundo. Louvemos a Deus pelas coisas que Ele nos dá. Agradeçamos a Deus pela grandiosidade do mundo que nós vivemos e por tudo que nós podemos usufruir. Agradeçamos a Deus e vivamos de maneira pura, decente e correta aos olhos de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.
convido você para, neste momento, voltar seus pensamentos e seu coração a Deus. Vamos falar com Deus dizendo assim: Senhor, Deus e Pai, graças te damos por Tua palavra, sempre de novo nos orienta a servir a Ti com fidelidade, com bondade. Graças te damos por nosso Senhor Jesus, que nos aponta o caminho do bem e da paz. Dá-nos forças, Senhor, neste mundo que por vezes vive tão corrompido da Tua palavra. Dá-nos forças para sermos pessoas de bem, pessoas direitas, comprometidas com a vida, com os Teus ensinamentos. Dá que sejamos pessoas que possam servir a Ti, sendo exemplos a partir dos ensinamentos de Cristo. Obrigado porque podemos viver em comunidade, porque podemos contar com pessoas amigas. Obrigado, Senhor, porque nos momentos difíceis Tu estás conosco. Obrigado por tantas pessoas que Tu colocas a serviço de Ti, também no cuidado com a vida. Nestes tempos de pandemia, queremos continuar orando e intercedendo junto a Ti, ó Deus, pelas pessoas que sofrem com contaminação, pelas pessoas que trabalham em hospitais, cuidando de seus pacientes. Oramos também por aquelas pessoas que estão acometidas de doenças, de enfermidades em casa ou hospitais e que necessitam de cuidados especiais. Também em Tuas mãos colocamos as pessoas que vivem entristecidas por problemas na saúde, na família, por luto, tristeza ou perdas diversas. Em Tuas mãos colocamos, ó Deus, todas as pessoas que neste momento de oração se unem em pensamento junto a Ti. Ouve, Senhor, as Tuas orações, que essas pessoas sintam-se abençoadas e acalentadas por Ti e por Tua bondosa mão. Guarda-nos de todo mal e de todo perigo e caminha conosco nos caminhos da vida. Em nome de Jesus Cristo, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim nós chegamos ao final dessa celebração e eu quero mandar um abraço para uma turma que eu sei que sobe lá no meio da lavoura, lá no morro, para pegar o sinal do celular e assistir a celebração. Admiro, que faz isso lá no interior de Domingos Martins. Algumas pessoas lá do interior de Santa Maria
diversos relatos nesse sentido, assim, que vai buscar o sinal no domingo à tarde ou no finalzinho do dia para pegar o sinal de celular para assistir a nossa celebração. Que bom, fico muito contente que a palavra de Deus chegue ao coração de vocês com muita alegria, perseverança e fé. Eu convido a você que está nos acompanhando para neste momento receber a bênção de Deus. O Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoe e guarde a cada um e a cada uma de vocês. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Te abençoe Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de Deus te acompanhe e te guarde, que fique com você hoje e sempre. Um grande abraço a todos vocês, até a nossa próxima celebração. A oferta deste domingo, a comunidade de Balneário Camboriú destina para a campanha de missão da ISLB, que visa auxiliar projetos e paróquias em áreas missionárias.